Por outro lado, obedecer é muito melhor do que sacrificar. Isto foi o que disse o profeta Samuel para o rei Saul. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel 15, 22, em que o rei Saul foi escolhido rei por Deus, para dirigir a nação de Israel, mas o rei Saul passou da conta. E o profeta de Deus o reprovou e disse da seguinte maneira: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Muita gente não tem pensado nisso. Você me pergunta, missionário Soares, faz bem a gente subir o monte toda semana e orar? Eu digo, faz. Faz bem te jejuar pelo menos um dia por semana? Eu digo, faz. Faz bem te passar noites e noites em vigílias clamando a Deus? Novamente eu digo, faz. Então vamos fazer isso? Bom, funciona, mas com um pouquinho de sacrifício, né? A pessoa toda semana subir montes, tem pessoas que fazem isso. Toda semana jejuar pelo menos um dia, tem pessoas que fazem isso. Todos semanas ou meses passar uma noite em vigília de oração e outro sacrifício mais que as pessoas fazem. Bom, mas funciona, pouquinho funciona, mas tem algo que é melhor. O que é melhor? É obedecer. Está escrito aqui, olha, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer o quê? A palavra do Senhor. Está aqui em Samuel, olha, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, sacrifício, como que se obedeça a palavra do Senhor? Não, ele tem prazer em que se obedeça a palavra dele. Agora, quem não obedece a palavra, esse sim tem que subir monte, esse sim tem que jejuar, esse sim tem que passar noites e noites em vigílias, esse sim tem que se sacrificar. Porém, se ele quiser o melhor, o que ele tem que fazer? Obedecer a palavra de Deus. É isso que tem que ser feito. Não pode ser diferente. Meu irmão, se você não quer se sacrificar, se você não quer pagar um preço alto para ter uma bençãozinha, uma pequena libertação, faça o que diz a palavra de Deus. Submeta-se a Deus. Obedeça a palavra de Deus. Se levante em nome de Jesus Cristo em sujeição à palavra. Se a palavra diz não, é não, é não. Se a palavra diz sim, é sim, é sim. E tome posse verdadeiramente daquilo que pertence a você. Aí, o inimigo pode tentar fazer o que quiser. Ele não vai ter sucesso. Por quê? Porque você está na bênção de Deus. E a bênção de Deus virá para você e virá também para a sua família. Aí surge aquela pergunta agora. Mas obedecer em que, missionário? Em tudo. Tudo que a palavra diz sim, sim, não, não. Por exemplo, a Bíblia Sagrada diz, em Efésios 4:17, que nós temos que resistir ao diabo. Você tem Bíblia aí? Você pode acompanhar comigo? A palavra de Deus diz da seguinte maneira, 4:27. Não deis lugar ao diabo. É o que a Bíblia Sagrada diz. Bom, nós temos que não dar lugar ao diabo. O que significa isso? Bom, missionário, quando vem uma doença, eu simplesmente recuso. Verdade. Você não está dando lugar ao diabo. Mas quando o diabo tem que se fazer um negócio e tem que fazer uma coisa pequena, mas desonesta, o que é que você faz? Bom, missionário, se eu não fizer, eu não vou ter um lucrozinho, né? Então você deu lugar ao diabo. Meu irmão, se o diabo tiver um lugarzinho na sua vida, ele vai fazer uma obrinha. Agora, uma obrinha do diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Você imagine um pouquinho de veneno só. Não precisa ser muito não, já destrói uma pessoa, né? Então não é para dar lugar. Quantos senhores e senhoras que me assistem agora, quando estão nos seus momentos íntimos, estão sem inspiração e para se inspirarem, pensam numa terceira pessoa. Traz ela em cena. A outra pessoa nem sabe. Mas você mentalizou e aí você conseguiu uma inspiração.
Preciso perguntar se isso é de Deus ou do diabo? Você deu lugar ao diabo. E depois você fica preocupado. Por que o diabo consegue entrar na minha família, no meu relacionamento? Por que ele consegue fazer tantas coisas comigo? A Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Está escrito aqui na palavra de Deus. Não é para dar lugar ao diabo. Então temos que obedecer. Seja o que for, uma tentação, uma doença, uma desonestidadezinha, não, eu não faço. Eu não aceito. Você não deu lugar ao diabo, você está obedecendo a Deus. Outra maneira de obedecer a Deus está aqui em 1 aos Tessalonicenses 5:17. A palavra de Deus nos diz da seguinte maneira, 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Isso é uma maneira de obedecer a Deus. O que significa isso? Que em qualquer hora, qualquer momento, nós temos que falar aleluia, aleluia, glória, glória. Não, nada disso. Mas quando o mal surge, nós já estamos em oração. A nossa vida é uma oração. Nós saímos para trabalhar de manhã, saímos em espírito de oração ligado com o Pai. Vem o mal, eu te amarro, em nome de Jesus, vai embora. Sentimos uma indisposição, Pai, eu vou usar o teu poder. Poder de Deus, destrui isso aqui em nome de Jesus. Vem um pensamento, uma ameaça, está desfeita em nome de Cristo. Quer dizer, nós estamos em oração. Estamos no volante do carro ou sentado no ônibus e vemos que vai acontecer um acidente. Eu não permito em nome de Jesus. Pai, poder de Deus, desfaça esse mal. Na hora nós abençoamos. Alguém senta ao nosso lado doente, nós abençoamos. O que é que está acontecendo com a gente? Nós estamos orando sem cessar. Nós estamos obedecendo, como diz aqui a palavra, nos submetendo a Deus, e Deus então há de nos recompensar. Agora, há uma palavra de Deus que está escrita aqui em 1ª carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. O Pedro ele fica depois do Hebreus, aí vem o Tiago e depois do Tiago vem o Pedro. Aqui em 1 de Pedro 3, versículo 7, o Espírito Santo faz uma advertência que muitos de vocês precisam aprender agora. Atenção, senhores, atenção, senhoras, casais, preste atenção nessa palavra. Aqui está escrito assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento. Então o Senhor Deus quer que o marido coabite com a esposa, viva com a esposa, com entendimento. Não ele sendo o machão, aquele que é o ditador, que determina como ele quer que sejam as coisas, e o resto é problema de obedecer. Não, Deus quer que seja com entendimento. Nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Você acha que está certo isso? Vamos orar, vamos buscar a Deus. A palavra de Deus não diz isso. Entendimento, logicamente, não só entendimento humano, mas principalmente o entendimento espiritual. E diz mais aqui: dando honra à mulher, como vaso mais fraco. Então Deus quer que o marido dê honra à mulher por ser um vaso mais fraco. E se Deus fala isso, é porque realmente é. Isso aqui não é uma opinião machista, não é um homem dizendo que a mulher é mais fraca, é Deus que está falando. E ele fez o homem, fez a mulher. Ele sabe da estrutura de ambos. Não só da estrutura física, psíquica, emocional e espiritual. E ele diz que a mulher é um vaso mais fraco. Agora, se ele está se referindo só ao campo espiritual, eu não sei. Para mim, tem toda a conotação. Física, mental e espiritual. Agora, isso fica a opinião minha. Eu não sei exatamente até onde vai essa revelação de Deus. Ele só diz que a mulher é um vaso mais fraco e que o marido tem que dar honra a ela, tem que honrá-la, não pode depreciá-la, não pode humilhá-la, não pode esquecê-la, afastá-la, não, tem que dar honra, como um vaso mais fraco. E diz mais aqui: como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, porque nós, os homens, somos co-herdeiros, elas são co-herdeiras nossas, da graça da vida. Eu não sou herdeiro sozinho. Na minha casa eu sou herdeiro e a minha esposa é herdeira comigo.
vice-versa. Eu sou co-herdeiro dela, da graça da vida. Agora preste atenção no que vem aqui. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Isso aqui é sério. Tem muitos homens, muitas pessoas que dizem: eu não sei por que as minhas orações não são respondidas. Parece que elas são impedidas. É possível uma oração ser impedida? É. Está aqui, completamente na palavra de Deus. As orações daqueles que não coabitam com a esposa com entendimento. Aqueles que não dão honra a elas por serem vaso mais fraco. As orações deles ficam impedidas. Elas não conseguem o objetivo. Elas não penetram diante de Deus como deveriam penetrar. E Deus está dizendo que não deve ser assim. Que nós devemos abrir os olhos, acordar, despertar e não ficar nesse estágio aqui, que é perigoso e Deus não quer que nós vivamos assim. Então vamos acordar, vamos despertar e vamos assumir a nossa posição. Vamos nos submeter a Deus, até nisso. Se Deus diz, assim é. Então agora o Senhor passe a dar honra à sua esposa, o Senhor passe a coabitar com ela com entendimento, para que suas orações não sejam impedidas. Muita gente tem as orações impedidas. Muita gente não consegue ver que as suas orações não estão obtendo o sucesso que deveriam obter. Consegue uma coisinha, mais ou menos. Bom, então nós vimos até aqui agora a primeira parte. São duas partes, duas coisas que temos a fazer para manter o diabo longe. Primeiro é nos submeter a Deus. E a segunda está aqui no livro de Tiago, que nós já lemos hoje. Vou ler para você de novo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Já aprendemos que temos que sujeitar a Ele. E agora dizer: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos estudar agora o que é resistir ao diabo. Já vimos que não temos que dar lugar ao diabo, mas nós temos que resistir. Bom, preste atenção no que diz a palavra de Deus. Resistir ao diabo é fazer o mesmo que Jesus fez com ele quando ele tentou Jesus. Está lá em Mateus capítulo 4, o Senhor Jesus estava no deserto, havia jejuado 40 dias e 40 noites, e o diabo aproximou-se de Jesus. Agora, vamos observar como que Jesus resistiu ao diabo. É essa a arma que temos que usar. Por exemplo, o diabo está vindo sobre mim, trazendo uma doença, um mau pensamento. Ele não tem que dizer: eu não quero, eu não quero, eu não quero. Não, eu não aceito. Não, eu tenho que resistir com a palavra de Deus. Entenda o seguinte, Mateus 4, versículo 4. O diabo havia tentado Jesus, ele estava com fome, e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Como é que Jesus resistiu a ele? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus resistiu ao diabo usando a palavra de Deus. Ele disse: não quero, não estou afim, eu não vou lhe obedecer, não aceito sua sugestão, não. Ele usou a palavra. Não tente ser mais sábio do que Jesus. Não tente usar outra coisa que não vai funcionar. Jesus era o nosso exemplo, o nosso padrão. Aí o diabo pegou Jesus e levou Jesus a um monte muito alto, aliás, ao pináculo do templo, à torre, e disse o seguinte para Jesus, aqui em Mateus capítulo 6. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Bom, o diabo agora usa a própria palavra de Deus para tentar confundir Jesus. O que é que Jesus fala? Oh, Satanás, eu vou me jogar daqui à toa. Eu não quero, não estou afim, de que eu quiser eu me lanço. Não. O Senhor Jesus não dialogou com o demônio, não. Ele resistiu com a palavra. E sabe o que Jesus Cristo falou? E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Resolveu a coisa de uma vez só. Meu irmão, eu volto a dizer, não resista ao diabo com seus argumentos. Eles não valem nada diante do inimigo.